Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo os vídeos respostas, então quem faz meus cursos EAD sabe como funciona. Uma vez por semana eu pego lá as questões que foram colocadas no grupo e eu faço o vídeo respondendo as perguntas. E hoje surgiu uma pergunta que eu acho que é de um interesse comum das pessoas para além desse curso, então eu resolvi trazer para vocês. Que é uma questão que eu vou começar a falar agora, em outros vídeos eu vou me aprofundar mais, que são as noções de privação, frustração e castração em Lacan. A resposta disso, que eu começo fazendo, está no seminário 4, e eu vou colocar para vocês a resposta que eu dei lá no grupo para começar a responder esse assunto complexo. Então é isso aí, bons estudos. Você poderia falar um pouco mais sobre privação, castração e frustração? Então, posso falar sim, e indico um texto muito legal, que é o Seminário 4, por isso que eu falei para vocês, as questões de vocês passam muito pelo Seminário 4, que é um seminário que ele está falando sobre a relação de objeto. Vou chegar no porquê, privação, castração e frustração. E é um texto, um seminário muito interessante que ele está falando para o pessoal das relações objetais, Escola Britânica de Psicanálise. Melanie Klein, Edward Glover. E ele vai trazer o Winnicott, acho que é um interlocutor curioso aqui. E qual que é o ponto que ele está colocando? Ele vai colocar que a ideia de relação de objeto não está exatamente em Freud. Porque o Freud vai dizer de um objeto para sempre perdido. Então seria muito mais a relação da falta de objeto do que a relação de objeto. Então vou só fazer uns comentários aqui dos 2 capítulos iniciais, que é a introdução. Ele retoma sobre o que ele falava nos seminários anteriores. Aí, por exemplo, diz assim: por sua natureza, a repetição se opõe à reminiscência. Lembrando que ele faz aqui, nessa hora, ele faz uma referência ao recordar, repetir, elaborar. Reminiscência teria a ver com o recordar, a repetição seria uma coisa diferente, se opõe à reminiscência e coloca: ela é sempre, como tal, impossível de saciar. A repetição. É nesse registro que se situa a noção freudiana de redescoberta do objeto perdido. E aí vai dizer, essa relação em que se encontra o objeto, a relação é em espelho. E vai dizer sobre o que é o estado do espelho, uma relação dual, okay? Que depois até vai aparecer uma pergunta aqui dessa semana. E aí vai dizer assim, essa tradição vai começar a pensar, fazer uma diferenciação dos indivíduos. Que não é o Lacan que os indivíduos, ele está pegando, como fala, indivíduos, tem a ver com indivíduo, o que é bem diferente da proposta de sujeito, que o sujeito é dividido por excelência, que vai fazer uma divisão em os pré-genitais e os genitais. E os pré-genitais colocam, está escrito, os pré-genitais são indivíduos que têm um eu frágil, um ego fragilizado. E neles a coerência do eu depende estreitamente da persistência de relações objetais com objetos significativos. Então, é isso que ele está lendo aqui. Vai colocar mais para frente. E aí, por isso, por ter um eu frágil, que vai ser necessário o eu auxiliar, o ego auxiliar. E vai dizer, os genitais, por outro lado, diferentemente dos pré-genitais, eles têm um eu forte, e se acontece alguma coisa, nada perturba a sua solidez, por aí vai. Aí vai mostrar que... E aí ele vai fazer algumas questões, sobre o objeto, teria a ver, na verdade, com a falta do objeto. E diz assim, o objeto é um instrumento para mascarar, enfrentar o fundo fundamental de angústia que caracteriza nas diferentes etapas do desenvolvimento do sujeito sua relação com o mundo. E aí vai trazer um pouco da questão do objeto e vai pensar no objeto da fobia. Tudo isso para chegar privação, castração e frustração, tá? Então
Então, o objeto encerra o sujeito num certo círculo, uma fortaleza no interior do qual ele se põe ao abrigo desses medos. E vai caminhando e vai dizer, esse objeto normalmente aparece, em Freud, por exemplo, o objeto enquanto objeto fóbico, o objeto fetiche. Porque ele está dizendo, a questão é a falta do objeto. Quando tem objeto, ele está ali tentando esconder uma falta, seja o objeto fóbico, seja o objeto fetiche. E aí vai dizer que é exatamente o capítulo, inclusive eu te indico, se vocês precisarem, vocês podem pedir que eu mando. Ele fala aqui as 3 formas da falta de objeto. Então, o que ele está dizendo é que a proposta das relações de objeto, dentro da tradição freudiana, pelo menos no livro bem, ele vai encaminhando, né, vai dizer, não faz muito sentido, porque Freud está dizendo de uma falta de objeto, desde o começo. E vai falar 3 formas desse objeto faltar, né, da falta do objeto. Aí ele vai criar a famosa tríade imaginária, aqui, ó. Mãe, criança e falo. E vai colocar uma pergunta aqui, ó. O objeto é ou não o real? E aí, então, ele chega na parte 3, em que vai colocar o ponto, né? Então, capítulo 1, na parte 3, ele chega exatamente no ponto que talvez te ajude a pensar um pouco a questão privação, castração, frustração. Mas, assim, se esse assunto te interessa e ele é muito importante pra gente, eu sugiro fortemente que em algum momento você se dedique ao seminário 4. Então ele fala aqui, ó, olha só como ele constrói o raciocínio. Desde seu início, a análise da neurose... vou ter que pegar antes. Ó. Jamais nossa experiência concreta da teoria analítica podemos prescindir de uma noção de falta do objeto como central. Então, a falta do objeto é central, isso é condição para pensar a psicanálise. Não é um negativo, mas a própria mola da relação do sujeito com o mundo, que é a característica, a falta de inscrição do objeto no psiquismo, que é o que Freud fala em vários momentos, e que justamente é isso que possibilita a busca, né, a movimentação rumo a alguma coisa. Desde seu início, a análise da neurose começa pela noção tão paradoxal que podemos dizer que ainda não está completamente elaborada, de castração. Então, desde o começo, estamos falando de castração. Aí ele coloca, acreditamos falar sempre dela como se falava no tempo de Freud. Mas isso é totalmente errado. Castração tem a ver com um aspecto específico, num momento específico. Falamos bem mais de frustração. E estamos errados. O de que mais falamos é da frustração. Se trata disso ainda. Existe aí um terceiro termo de que se começa a falar, ou mais exatamente de que veremos quão necessariamente a noção foi introduzida, e em que via e por que exigência a noção de privação. Então veja aí que em termos hierárquicos, então que aparece, primeiro a gente tem que pensar na privação, depois na frustração e depois na castração. E ele coloca, estas não são em absoluto 3 coisas equivalentes. São 3 formas de falta de objeto, mas eu não posso dizer que são equivalentes. Talvez o ponto em comum entre elas é que o que tem aí de igual seria a falta do objeto. Então, ó, ele vai dizer assim, ele começa falando de uma questão que o Ernest Jones, ele coloca que não tem uma diferença, né, ele coloca que as noções de frustração e de privação são experimentadas da mesma maneira no psiquismo. Né? E ele não vai concordar com isso, e vai dizer aqui, ó, é claro que a privação, se temos que nos referir a ela, é na medida em que o falicismo, a saber, a exigência do falo, como diz Freud, o ponto principal de todo o jogo imaginário no progresso conflitual que é descrito pela análise do sujeito. Ora, é somente a propósito desse real como uma coisa inteiramente distinta do imaginário que se pode falar em privação. Então, eu coloco aqui, portanto, diremos que a privação, em sua natureza de falta, então, são 3 tipos de falta. A privação, em sua natureza de falta, é essencialmente uma falta real, um furo. Então,
Privação é isso. Depois ele coloca: frustração a noção que temos de frustração, referente simplesmente ao uso que é feito dela, quando ela falamos, é a de um dano. Uma lesão, um prejuízo, etc. Para seguir a maneira que fazemos entrar no jogo, a nossa dialética é sempre um dano imaginário. A frustração é, por essência, o domínio da reivindicação. Ela diz respeito a algo que é desejado e não obtido. Então ele coloca: a frustração, nessa exigência, é por si mesmo o domínio das exigências desenfreadas e sem lei. Então, se essas exigências desenfreadas e sem lei, só pode ser uma coisa. Não. O centro da noção de frustração, na medida em que esta é uma das categorias da falta, é um dano imaginário. Então, privação é uma falta real, um furo. Frustração, um dano imaginário. Por fim, ele coloca: a castração foi introduzida por Freud de maneira absolutamente coordenada à noção de lei primordial. Já aprende isso. Foi castrado, que fosse a lei de entrada na cultura, e por aí vai. Podemos só depois nos maravilhar com isso, pois é certamente maravilhoso que só queremos não falar disso. A castração só pode se classificar na categoria da dívida simbólica. Então veja aí que tem primeiro a privação pensando no real, frustração imaginária, castração como uma dívida simbólica. Que é uma dívida simbólica de você poder entrar na cultura e em troca você vai ter que abrir mão de certas coisas. Você tem que abrir mão de uma certa satisfação. Então, você abre mão disso, e se você não abrir mão disso, ele coloca: o que falta no nível da castração, na medida em que esta é constituída pela dívida simbólica, alguma coisa que sanciona a lei e que lhe dá suporte e seu inverso, o que é a punição. Por isso que ele diz lá em cima. Então fica dívida simbólica, castração, dano imaginário, frustração, o furo, privação, furo real, privação. Então acho que são pontos que ampliam.